Penso que um dos objetivos da Frente Nacional, da Frente da Câmara Federal, em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, é estabelecer uma capilaridade, é criar e fortalecer uma grande rede legislativa, municipais, estaduais, para que nós possamos fazer com que a reforma ela pulse. A reforma, como diz a canção, tudo que é ponto de chegada também é ponto de partida, não é? Então, a reforma ela representa um momento em que se concretiza e se transforma em lei uma luta de anos, 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 em defesa da vida e em defesa do cuidar em liberdade. Penso até que não se cuida se não for em liberdade. E penso que o Brasil tem que reconhecer os holocaustos invisibilizados e holocaustos que representam, por exemplo, os manicômios. Esses holocaustos, esse rompimento de qualquer identidade. Isso que o Brasil vivenciou e que precisa ressignificar e fechar o ciclo, fazer o luto dos períodos traumáticos da nossa própria história. Os manicômios representam estes períodos traumáticos. E nós vamos ver que essa lógica manicomial, ela tem uma ousadia estimulada por um discurso de apartação, por um discurso de asilamento, por um discurso de hierarquização dos seres humanos. Até porque os direitos, eles se alimentam da democracia, bem como a democracia também se alimenta dos direitos. Eu diria que a relação entre democracia e direitos, ela é absolutamente umbilical. Não são solitários os direitos, não é solitária a democracia. São os direitos que carregam a democracia para um Brasil das curvas, para um Brasil invisibilizado, para um Brasil profundo, e transforma a democracia em uma democracia de alta intensidade, não de baixa intensidade. E a democracia é chão absolutamente fundamental para que os direitos possam florescer, para que os direitos possam ser revigorados e possam existir. E quando nós estamos em um período de muito arbítrio, onde o peito estufado é da misoginia, o peito estufado da LGBTfobia, da ausência de empatia, o peito estufado de arbítrio ostenta uma faixa presidencial, os direitos todos ficam ameaçados. Então, nós estamos vivenciando tentativas cotidianas de retrocesso no que esse Brasil conquistou com muita dor. Aqui nós escutamos o rock, e mais uma vez tive o prazer de escutá-lo, e ali que nós vimos que esse Brasil permeou a sua história de crueldade com os manicômios, permeou a sua história de crueldade com a apartação, com o silenciamento, com o processo agudo de desumanização. E nós vivemos hoje um sofrimento psíquico na nossa sociedade pelo enfraquecimento deliberado, doloso das políticas públicas e, ao mesmo tempo, pela ode, da confusão entre ter e entre ser, ou seja, uma sociedade que sempre diz consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir. É uma sociedade de duplas mensagens que provoca, portanto, muito sofrimento psíquico. Nesse quadro de sofrimento psíquico, de enfraquecimento das políticas públicas, os fundamentalismos crescem. Os fundamentalismos crescem e tiram a condição de sujeito, porque qualquer fundamentalismo tira a possibilidade de reflexão e, ao mesmo tempo, tira a possibilidade de sermos sujeitos das nossas próprias vidas, dos nossos corpos, das nossas falas, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer, que nos resgata e consolida ou se reconhece como expressão absolutamente intrínseca de humanidade. Por isso eu queria saudar muito o Valdecir Oliveira, saudar também o Zé Nunes, saudar essa iniciativa, saudar as iniciativas que vieram destas terras. Ou seja, me parece que é uma das primeiras leis antimanicomial, ela saiu daí do Rio Grande do Sul. Ela saiu da construção feita por Marcos Rolim e tantos outros que ali estabeleceram parâmetros para que nós possamos continuar um processo que ele tem como alimento básico, fundamental, a própria liberdade. A liberdade e a democracia. Reforma psiquiátrica não existe sem a democracia. Por isso, o movimento da luta antimanicomial, ele é um movimento tão vigoroso,
ele é um movimento com tanto vício, ele é um movimento com tanta encantaria, ele é um movimento com tanta alegria, é um movimento que vai expressando as formas de nos colocarmos, os contornos humanos. Ele é um movimento que traz muita cultura, ele é um movimento que traz muita arte, ele é um movimento que traz muita vida, que recorta subjetividades, que valoriza as subjetividades. Por isso, eu encerro dizendo que corremos muito perigo nesse momento no Brasil, muito perigo. Recentemente, o Brasil viveu a ameaça de um revogaço, de revogar mais de 100 atos que dão sustentação à própria reforma psiquiátrica. Nós temos os conselhos todos enfraquecidos ou extintos, os conselhos que significam a participação social. E nós sabemos que reforma psiquiátrica é territorialidade, territorialidade. As redes de atenção psicossocial, os serviços substitutivos, eles representam articulação de políticas, articulação, representam isso, o território que é trança de afetos, que é trança de saberes, que é trança de subjetividades. Por isso, as minhas saudações muito especiais a este momento, ao Zé Nunes, ao Valdeci, pela iniciativa, a todos e todas, porque essa construção de liberdade, ela sempre se dá coletivamente. E aí, encerro lembrando Guimarães, e lembro Guimarães porque nós escutamos e vimos neste ato a nau da liberdade. E Guimarães falava que ele ia para a porta de casa, para a janela da sua casa, para ver passar o trem dos loucos. O trem dos loucos que levavam as pessoas, e que Basaglia considerou que seria muito semelhante a um holocausto, o trem que levavam as pessoas para os campos de concentração, levavam pessoas para os campos de concentração deste país que os manicômios representam. E Guimarães, em determinado momento, ele fala que o correr da vida, às vezes, embrulha tudo. Embrulha tudo. E a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas o que a vida exige de nós é coragem. Tenhamos a coragem de continuar na luta pela liberdade, na ode à liberdade que representa a reforma psiquiátrica. Nem um passo atrás, nem um passo atrás. Manicômios, nunca mais. E fora Bolsonaro.